Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos responder a seguinte questão. Só lembrando pessoal que essa nossa aula faz parte do nosso curso Diversidade e Inclusão na Sociedade 1, que é o nosso curso para o CNU, blocos de 1 a 7, que a Banca Access Gran Rio está elaborando. Bem pessoal, esse nosso curso ele conta com o tema Desafio Sociopolítico da Inclusão de grupos de vulnerabilidade. É um curso formado por uma gama de questões e suas resoluções, trazendo consigo conceitos, desenvolvimento da questão, uma experiência para te levar cada vez mais preparado para dentro desse concurso, pessoal? Bem, esse nosso curso está disponível na plataforma da Udemy, como eu estou mostrando aqui para vocês, e também está disponível no nosso canal do YouTube, aqui no YouTube. Bem, pessoal, para aquelas pessoas que tiverem curiosidade, estão se preparando para o concurso ou gostariam de aprender um pouco mais sobre a diversidade e inclusão na sociedade, eu vou deixar para vocês o link aqui nos comentários, no primeiro comentário, e também na descrição do vídeo. Bem, pessoal, é isso. Bons estudos e até a próxima. O esquecimento do passado colonial e do passado da imigração é conveniente e necessário para a construção da memória da velha imigração como um pouco problemática. Composta quase exclusivamente de brancos, e a construção da Europa Ocidental e de alguns países na América, principalmente os Estados Unidos, Canadá e Argentina, como países essencialmente brancos, a ideia de imigração branca só podia surgir com o esquecimento da racionalização dos povos da periferia da Europa no passado, tratados como outras raças essencialmente inferiores. Assim como o esquecimento das múltiplas intervenções políticas do passado para inibir ou proibir a imigração de não-europeus e manter a predominância de brancos nos principais países de imigração da Europa, da América do Norte e da Oceania. Aí fala aqui, de onde foi tirado, bonitinho. As afirmativas a seguir representam interpretações sobre o processo de imigração e suas representações no mundo ocidental tratados no trecho. A exceção de uma, assinalia, Nesse caso, a gente quer a exceção, a gente quer a errada, Alternativa A. O trecho diversifica o conhecimento sobre a experiência migratória ao considerar o fator histórico dos movimentos. Alternativa B. O autor explica a origem da representação de todos os imigrantes como usurpadores de saídas laborais. Alternativa C. O autor revela o processo de memória seletiva que produz representações inferiores de certas regiões. E letra D, o trecho apresenta o processo de racionalização de certos grupos de imigrantes em relação a outros. Bem, pessoal, nós vamos aqui analisar, E tudo está de acordo com o que está escrito no texto. Isso é muito importante. Primeira coisa que o enunciado nos fala é que ele quer a resposta errada, ou seja, das 4 alternativas que nos foram dadas, 3 estão corretas e uma está errada. Outra afirmação que também traz no enunciado é que tudo tem que estar condizente com o que está no texto. Vamos lá para a análise, Na letra A fala que o trecho diversifica o conhecimento sobre a experiência migratória ao considerar o fator histórico dos movimentos. Bem, pessoal, esta afirmação está correta, porque o texto realmente busca diversificar o entendimento das experiências migratórias, levando em consideração fatores históricos que moldaram a percepção atuais sobre migração, Nesse caso, a letra A está correta. Ele vai trazer aqui migrações da América,
da Europa, da América do Norte, né, melhor dizendo, da Europa e da própria Oceania. Bem, na letra B, fala sobre o autor explicar, né, explica a origem da representação de todos os imigrantes como usurpadores de saídas laborais. Bem, a alternativa B é a única que não se alinha, né? A gente já tem até o nosso gabarito aqui. Ela não está de conformidade com o que está escrito no trecho, né? O texto discute a construção de uma memória em relação à imigração, destacando né, o esquecimento do passado colonial, da racionalização dos povos europeus da periferia, contribuindo para a concepção da atual migração branca, desproblematizado, né? No caso, como se esse tipo de coisa, como se a imigração branca não fosse um problema, né? Mas a gente sabe que eles sofreram perseguições, muitas delas religiosas, muitas delas sob superioridade de raça humana, enfim, né? A gente não vai entrar nesse contexto agora, até porque não nos cabe. Além disso, menciona o esquecimento das intervenções políticas para manter a predominância dos brancos nos principais países de imigração, né? Embora esses pontos sejam cruciais para entender a dinâmica de racionalização e representação de imigrantes, não é dada a ênfase, né, na ideia de imigração como usurpação de saídas laborais, o que poderia ser considerado um aspecto de representação dos imigrantes, mas não é o foco central do trecho que foi dado, né? Nesse caso, essa aqui é o nosso gabarito, que é a única que não fala diretamente com um texto que foi dado pra gente, né? Mas vamos verificar o porquê das outras alternativas não estarem corretas, ou não estarem erradas, né, no caso. Na letra C fala que o autor revela o processo de memória seletiva que produz representação inferior de certas regiões. Bem, essa opção também é válida, porque o autor destaca no texto, né, um processo de amnésia social, que leva a uma representação de inferioridade de certas regiões e povos, e em função da seleção do que é lembrado ou esquecido quando se fala do passado migratório, né? Nesse caso, existe, né, alguns tipos de migração que são mais lembradas do que outra, o que faz com que essa seleção seja realmente dado como classes superiores e inferiores. Na letra D, fala o seguinte, né? O trecho apresenta o processo de racionalização de certos grupos de imigração em relação aos outros. Bem, isso também está correto, pois o trecho aborda como determinados grupos migratórios foram sujeitos a um processo de racionalização, sendo vistos como inferiores em comparação a outros, o que está intimamente relacionado ao esquecimento de suas realidades históricas. Nesse caso, o nosso gabarito é a letra B, né? Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar e até a próxima.